Bom, irmãos, como nós estamos estudando aí há 2 semanas, nós entramos aqui, no capítulo 3 dessa carta de Paulo aos Colossenses, onde aqui, a partir do capítulo 3 agora, Paulo começa a lidar de forma prática, a ensinar e a dar instruções de um viver santo. Ele começa, falando ali das evidências de uma verdadeira conversão, que foi o que nós vimos no versículo 1 ao 11. Na semana passada nós vimos como Paulo ele descreve ali as evidências de uma verdadeira santificação, que é o processo pelo qual nós estamos passando agora, lembrando da ordem da salvação, aquele que é chamado pelo Evangelho, que é convencido dos seus pecados, ele agora passa pelo processo de santificação até o momento em que chegaremos à glória, onde nós ali estaremos livres do pecado. E Paulo faz isso então, e agora aqui nós vamos aprender a como nos revestirmos, mais uma vez, de tudo isso que Paulo vem falando, dessa lista de ordenanças que Paulo vem nos orientando a nos revestirmos para uma verdadeira santificação. Então agora, nos versículos 15, 16 e 17, Paulo continua a desenvolver essa verdadeira santificação através do uso dos poderosos recursos ordenados por Deus. E o apóstolo Paulo menciona 3 poderosos recursos que eu quero destacar nesta manhã para a gente, que Deus nos deixou para nos conduzir à santificação, que são eles. Em primeiro lugar, a paz de Cristo. Em segundo lugar, a palavra de Cristo. E em terceiro lugar, o nome de Cristo. E nós vamos desenvolver aqui os pensamentos em relação a esses poderosos recursos que Deus nos deu para nos conduzir à santificação. Então, em primeiro lugar, irmãos, a paz de Cristo. Como nós vemos aí no início do versículo 15, Paulo diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Bom, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar a respeito desse versículo, e quando Paulo fala aqui que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, então, primeiramente eu queria dizer o que isso não significa, o que isso não quer dizer. Porque muitas pessoas têm uma compreensão errada dessa passagem, especificamente desse versículo. Elas pensam que quando Paulo fala aí que a paz de Cristo seja o árbitro ou o juiz em seus corações, tem a ver com um sentimento de paz, com um sentimento, um bem-estar que a gente sente em nossos corações para fazer determinadas coisas, para tomar determinadas escolhas. E não é isso que o versículo quer dizer aqui, Por exemplo, você tem que decidir se você muda de cidade ou não, ou se você aceita um emprego ou não, ou uma pessoa deve começar a namorar com uma pessoa ou casar com uma pessoa. Então, elas dizem, baseadas por versículos como esse, que elas estão sentindo paz no coração para tomarem determinadas decisões. Então elas dizem assim, que se eu estou sentindo paz no meu coração para fazer isso, então isso deve ser a coisa certa a fazer. Isso deve ser a vontade de Deus para a minha vida, porque afinal eu estou sentindo paz no meu coração. Mas tomem muito cuidado, irmãos, porque não é isso que o versículo está dizendo. Não é isso que Paulo está querendo nos transmitir nessa passagem. Nem sempre o fato de só termos paz no nosso coração significa que é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque, como nós sabemos, como diz lá em Jeremias 17:9, que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, existem muitas pessoas que têm paz no coração, que estão com seu coração em paz, mas estão completamente longe da vontade de Deus para suas vidas. Lembrem-se da história de Jonas. Jonas estava com seu coração tranquilo. Jonas estava em paz, com paz no coração, enquanto estava dormindo tranquilamente lá no porão do navio. E ele estava fugindo do chamado de Deus. Ele estava completamente longe da vontade de Deus para a vida dele. Por isso, irmãos, usar versículos como esse para argumentar as nossas escolhas, as nossas decisões, dizendo que nós temos paz no coração, e pelo fato de eu ter paz no coração, isso é a vontade de Deus, não é isso que o versículo está dizendo. Porque o que o versículo quer nos dizer aqui, irmãos, nós primeiramente, então precisamos entender o contexto. Porque, como diz aquela frase, texto sem contexto é pretexto para heresias.
Então nós precisamos entender o contexto do porquê Paulo está dizendo isso daqui. E como nós vimos, né, desde o capítulo 1, Paulo ele vem nos ensinando aqui que em Cristo, Cristo que é a manifestação da glória de Deus, Cristo que é a manifestação perfeita do ser de Deus, Cristo que é a imagem do Deus invisível, e através agora de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos agora, através da cruz de Cristo, a nossa dívida paga com Deus. Então, irmãos, nós que antigamente éramos escravos do pecado, nós que antigamente éramos inimigos de Deus, então, o que o versículo está querendo dizer aqui, que esta paz que Paulo está querendo dizer aqui, em primeiro lugar, ela está relacionada com o meu relacionamento com Deus. Porque, como eu falei, se antes nós éramos inimigos de Deus, se nós estávamos em guerra contra o nosso Senhor, agora nós temos paz com Deus. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz em nosso favor, nós temos paz com o nosso Senhor. Nós não somos mais inimigos do Senhor. Agora, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós temos paz com Deus. Então, em primeiro lugar, o que Paulo está dizendo aqui com esse versículo é a respeito desse nosso relacionamento com Deus, que agora nós temos paz com Deus. Nós não estamos mais em guerra contra o nosso Senhor. E isso foi o desenvolvimento, né, de todo o capítulo 1 e 2. Essa paz é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós, porque Ele nos deu essa paz. Mas isso não significa simplesmente uma ausência de lutas, não significa uma ausência de tribulações, né? É como nós cantamos aqui. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Então, a paz que nós temos no nosso coração é porque Cristo habita em nossos corações e agora Ele nos dá a paz, independente das circunstâncias. E agora, irmãos, como um desdobramento dessa paz que nós temos com o nosso relacionamento com o nosso Senhor, isso deve refletir no nosso relacionamento com o próximo. E em segundo lugar, então, o que esse versículo quer dizer? Ele diz respeito ao meu relacionamento com o meu irmão. Pois essa paz, ela não é apenas uma paz interna, não é apenas algo que deve ficar em mim e pronto, eu tenho paz e acabou. Não, essa paz agora, ela reverbera nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Ou seja, isso deve refletir ainda mais a necessidade de ter uma vida em comunidade repleta de harmonia, repleta de tolerância, repleta de paciência, de todos aqueles atributos que Paulo nos listou nos versículos anteriores, que a gente deve revestir, que está relacionado ao meu relacionamento com meu irmão, de eu ser paciente, de eu ser manso, humilde, de eu ter bondade, longanimidade. Lembram de todos aqueles versículos que ele falou lá de todas aquelas virtudes que ele falou nos versículos anteriores. Então, essa paz está relacionada a isso, ao meu relacionamento com meu irmão. E é também agora um alerta para que a gente não permita que nenhum espírito mau, que nenhum espírito estranho se infiltre no nosso meio, se infiltre na comunidade do Senhor e tire essa paz que foi estabelecida por Cristo. Essa paz, ela deve reinar em nossos corações. Então, quando Paulo diz aqui que a paz de Cristo, né, deve ser o juiz em nossos corações, o termo grego usado aqui para traduzir, né, do qual foi traduzido para nós aqui, que tem essa tradução de árbitro ou juiz, isso faz parte do vocabulário esportivo. Então, irmãos, imagine agora uma partida de futebol. Todos nós aqui sabemos e conhecemos o que é uma partida de futebol, e nós sabemos que em toda partida de futebol tem aquele personagem que nós chamamos de árbitro ou juiz. E qual que é o papel do árbitro ali? É ele quem vai decidir a cada lance se houve uma falta ou não. É ele que vai decidir se o jogador deve levar um cartão amarelo ou vermelho. É ele quem vai decidir se a bola é de um determinado time, do outro, se teve escanteio, se foi falta ou não, enfim. É ele quem vai fazer valer e cumprir a regra do jogo, certo? Então, irmãos, quando Paulo diz aqui que essa paz de Cristo deve reinar em nossos corações, assim deve ser
conosco, no sentido de que o próprio Cristo deve ser o juiz entre eu e o meu irmão. É o próprio Cristo que deve ser o juiz em decidir todas as questões entre mim e o meu irmão. Que tudo que houver entre nós deve ser guiado por Cristo, através de todas essas virtudes da qual nós devemos nos revestir. Ou em outras palavras, como também diz lá no versículo de Romanos 12, 18, no que depender de vós, tende paz com todos. Ainda aqui no versículo 15, sobre a paz de Cristo, né, como o primeiro poderoso recurso de Deus para nos conduzir a essa santificação, Paulo continua dizendo aí, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Então, mais uma vez aqui, Paulo está ressaltando a importância de viver em comunidade. Quando nós falamos aí que temos paz com Cristo, essa paz também deve refletir nos nossos relacionamentos. Lembrando que nós todos somos membros de um só corpo, que é a igreja de Cristo, como Paulo está nos dizendo aqui. Então, irmãos, não podemos dizer que temos paz de Cristo em nossos corações e, ao mesmo tempo, estar em guerra com meu irmão. Como eu posso dizer que eu sou um povo escolhido, santo e amado de Deus, que eu tenho paz com Deus, mas eu estou em guerra com meu irmão? Como que eu posso dizer que eu tenho paz com Deus se o meu relacionamento com meu irmão é marcado por contendas, é marcado por invejas, é marcado por todo quanto é tipo de guerras, de conflito? Então, essa paz que eu tenho com Deus, ela deve refletir na comunidade, ela deve refletir no meu relacionamento com meu irmão. Por isso, irmão, sempre que houver um conflito, seja por qual motivo for, a paz de Cristo é quem deve ser o árbitro entre mim e o meu irmão. O próprio Cristo é quem deve arbitrar entre nós, nos trazendo esta paz. Porque, sendo assim, quando nós temos paz no nosso coração, nós também teremos gratidão nos nossos lábios, como diz aí o final do versículo 15. E sejam agradecidos. Mais uma vez, irmãos, eu quero lembrar a vocês que todos nós devemos agradecer a Deus, pois todos nós, antigamente, éramos um povo rebelde, um povo que andava distante do Senhor. Nós que antigamente não éramos povo de Deus, agora somos chamados povo de Deus. E como povo escolhido, santo e amado de Deus, nós devemos ter paz de Deus reinando em nossos corações. E devemos ser gratos por tudo isso, pois sabemos o que é ser tirado das trevas e levado para o maravilhoso reino da luz. Nós sabemos o que é ser tirado do lamaçal e fazermos agora parte do povo escolhido de Deus, parte da igreja amada, santa do nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, desse poderoso recurso de Deus para nos conduzir à santificação, o que eu quero destacar desse versículo aqui é a palavra de Cristo, como diz aí no verso 16. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, em segundo lugar, como um poderoso recurso de Deus para nos conduzir à santificação, nós encontramos aqui a palavra de Cristo. Os falsos mestres, né, como nós vimos nos capítulos 1 e 2, eles tentavam deturpar a palavra de Cristo. Eles estavam tentando deturpar o evangelho, dizendo que era preciso, então, acrescentar algo a mais à palavra de Cristo. Os gnósticos, eles diziam que a palavra de Deus não era suficiente, que era preciso, então, você obter um conhecimento secreto, um conhecimento esotérico que somente eles tinham, né? E também várias outras práticas, né, do legalismo judeu, o ascetismo e o misticismo, né, esses ensinamentos, essas práticas heréticas que estavam entrando para a igreja e tentando deturpar essa palavra de Cristo, né? Mas Paulo, ele então determina que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Isso, irmãos, mais uma vez está ligado àquela lista de imperativos que Paulo já vinha nos ordenando desde os versículos 12 a respeito do revestir-se.
E eu quero destacar aqui alguns aspectos desse recurso que Deus nos deu para nos conduzir à santificação e ver aqui quais são os desdobramentos, ou o que significa sermos cheios da palavra de Cristo. Então, em primeiro lugar, ser cheio da palavra de Cristo é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. Como eu falei, irmãos, isso aqui é um imperativo, é uma ordem, é algo imposto a nós. Trata-se de uma ordem. Então, portanto, não ser um cristão cheio da palavra de Deus é descumprir um mandamento do próprio Senhor, é estar descumprindo um mandamento apostólico, do qual o próprio apóstolo Paulo está nos dando aqui. O mandamento aqui é que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração, e não de forma pobre, e não de forma vazia, mas ricamente a palavra de Deus deve habitar em nossos corações. E hoje, irmãos, infelizmente, nós vemos que dentro das igrejas, muitos que dizem ser cristãos, podemos dizer assim, são analfabetos bíblicos. Não sabem citar um versículo sequer de cor, não sabem dizer a razão da sua fé, não sabem explicar o evangelho, não têm sequer o mínimo conhecimento da palavra de Deus, mas se dizem cristãos. Mas Paulo diz aqui, sejam cheios da palavra de Deus, que ela habite ricamente. E o pior disso tudo é que muitos desses cristãos são eles que estão no púlpito, pregando a palavra de Deus, mas de forma vazia, de forma pobre, de forma que a gente não consegue realmente enxergar a palavra de Deus ali. E nós estamos vendo então os púlpitos vazios, os púlpitos cada vez mais pobres e vazios da palavra de Cristo. E isso, irmãos, é frustrante. Isso é triste de se ver daqueles que se dizem povo de Deus, daqueles que se dizem povo santo e escolhido de Deus. A palavra habitar, que Paulo diz aqui, ela traz a ideia de você habitar como sendo o dono da casa. É esse o sentido. E o dono da casa, ele tem total liberdade na sua casa. Ele tem completa liberdade de fazer o que ele quiser. Então, nós devemos deixar com que a palavra de Cristo habite em nós, como ela sendo o dono da casa, que ela tenha total liberdade em nós, e não como sendo um inquilino, por exemplo. A palavra de Deus, ela deve habitar em nós, não como sendo um inquilino ou um hóspede, que passa ali 2 e 3 dias e depois vai embora, mas ela deve ser como o dono da casa, que permanece, que não vai embora, que tem liberdade para fazer o que ela quiser. Em terceiro lugar, ser cheio da palavra de Cristo promove um conhecimento bíblico. A igreja, irmãos, é uma agência de ensino da palavra. Os cristãos devem ser cheios da palavra de Deus, mas não apenas para ter um conhecimento para si próprio, mas também para refletir esse conhecimento e transmitir esse conhecimento ao seu próximo. É esse o sentido de sermos também cheios da palavra de Deus. Mas agora eu pergunto, como eu posso ser cheio daquilo que eu não conheço? Como eu posso ser cheio e cumprir esse mandamento de Deus se eu não me encho da palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, deve transbordar em nós a ponto de tudo o que sair de nós seja conhecimento bíblico, seja palavra do Senhor. Para fazer uma ilustração com isso, sabe aqueles sachê de chá? Aqueles sachêzinho, né, que a gente coloca ali na água quente para poder fazer um chá? Então, por exemplo, como que você sabe que o chá que você está fazendo é um chá de limão? Porque no momento em que você colocar ele na água quente, o que vai sair de dentro dele, a essência, o sabor que vai sair dele vai ser de limão. Da mesma forma como um chá de hortelã, um chá de erva cidreira e qualquer chá. Então, como que você sabe o sabor ou a essência do chá? Conforme aquilo que sai de dentro dele. E assim também deve ser nós, irmãos. Eu sei que é uma ilustração bem pobre para dizer respeito à palavra de Deus, mas só para a gente conseguir entender isso. Porque o que deve sair de dentro de nós é o que vai determinar o que nós somos. E o que vai sair de dentro de nós vai depender do que nós estamos nos enchendo. Então a pergunta que eu faço é, do que você está se enchendo? Será que nós estamos nos enchendo e deixando ser habitado pela palavra de Deus ou pelas coisas do mundo? Será que quando
precisar sair algo de nós, vai sair conhecimento bíblico ou conhecimento mundano? Então é isso que a gente deve pensar aqui, irmãos, porque a ordem para o cristão aqui é clara e objetiva. Habite ricamente em você a palavra de Deus, pois só assim também nós poderemos cumprir o que Paulo continua dizendo aí no versículo 16, que ele diz assim, que habite então, a palavra de Deus habite em seus corações, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então, o quarto ponto que eu quero destacar aqui a respeito do que é ser cheio da palavra de Deus, é que ser cheio da palavra de Deus desemboca em aconselhamento bíblico. Paulo está mais uma vez aqui nos fazendo um contraste com o linguajar dos gnósticos, com o linguajar dos falsos mestres. Porque os falsos mestres, eles diziam que somente eles tinham uma sabedoria, somente eles tinham esse conhecimento secreto que levava a Deus. Então Paulo aqui ele está usando o mesmo vocabulário dos gnósticos, dizendo assim, sejam cheios de sabedoria. Mas não é essa sabedoria que os gnósticos dizem que somente eles têm, mas é a sabedoria que vem da palavra de Cristo. É dessa sabedoria que nós temos que nos encher, não de uma sabedoria secreta, esotérica, que somente um povo diz que eles têm e que para você obter essa sabedoria, você tem que fazer parte deles. Não, Paulo está nos dizendo aqui para que nós sejamos cheios da palavra de Cristo, cheios da sabedoria que vem através da palavra de Cristo. E ser cheio da palavra de Cristo desemboca em aconselhamento. Como eu falei, é um relacionamento agora entre os irmãos, é um aconselhamento bíblico. E aconselhamento, irmãos, nada mais é do que discipulado. É nós andarmos lado a lado, é estar junto com o seu irmão, é andar com ele e fazer com que todas as nossas conversas, tudo encaminhe de forma intencional à palavra de Deus. Tudo gira em torno do que a palavra de Deus nos orienta a fazer, em qualquer circunstância das nossas vidas. Então, irmãos, nós, como crentes mais maduros, nós que temos mais tempo de igreja, deveríamos ser capazes de aconselhar e disciplinar os outros irmãos. Irmãos que estão começando na fé, visitantes que estão chegando e conhecendo agora o Evangelho. Então, aqueles que são mais maduros, aqueles que já têm mais tempo de igreja, de mais tempo de Evangelho, deveriam ser capazes de aconselhar, de estar disciplinando e discipulando essas pessoas. A igreja, ela é, ou pelo menos deveria ser, uma comunidade terapêutica. Os cristãos, pelo menos, como eu disse aqui, os mais maduros, nós deveríamos aconselhar uns aos outros, esses irmãos mais novos na fé, com toda essa sabedoria. Deveríamos ser capazes de estar aptos para esse trabalho do aconselhamento bíblico. Como Paulo diz aos Romanos, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios da bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Nós deveríamos ser capazes de cumprir isso que Paulo está falando aqui. Nós deveríamos ser capazes de aconselhar e instruir uns aos outros. O abandono desse princípio bíblico, do aconselhamento bíblico, tem levado muitas igrejas e muitos cristãos a desviar-se para o engano de que o aconselhamento bíblico não é suficiente, a pensar que o aconselhamento bíblico não é eficaz. E por conta desse fracasso, a igreja e muitos cristãos, nós encontramos emocionalmente doentes. E tantos outros cristãos que buscam ajuda no sistema inútil da psicologia. O problema, irmãos, é que muitos crentes, quando estão passando por problemas, quando estão passando por dificuldades, em vez de procurar a ajuda do seu pastor, em vez de procurar a ajuda de um cristão mais maduro na fé que o ajude e o aconselhe de forma bíblica, eles estão indo atrás de psicólogos e terapeutas, que têm por base as suas ideias humanistas e que nada tem a ver com a palavra de Deus. John MacArthur faz um alerta muito importante. Prestem bastante atenção, eu vou ler para vocês. A igreja está, por assim dizer,
ingerindo doses maciças do dogma da psicologia, adotando a sabedoria secular e tentando santificá-la, chamando-a de cristã. Os valores mais fundamentais do evangelicalismo, portanto, estão sendo redefinidos. Saúde mental e emocional é a nova moda. Não se trata de um conceito bíblico, embora muitos pareçam equalizá-lo com a integridade espiritual. O pecado recebe o nome de doença, de forma que as pessoas acham que precisam de terapia e não de arrependimento. O pecado habitual recebe o nome de vício ou de comportamento compulsivo, e muitos presumem que a solução está no cuidado médico e não na correção moral. Palavras duras, pesadas, mas, na verdade, é que muitos cristãos, como eu falei, em vez de procurar a ajuda de seu pastor, a ajuda de um crente maduro e piedoso, elas procuram a ajuda de terapeutas, psicólogos, muitas vezes por medo, muitas vezes por vergonha, muitas vezes porque elas não querem expor o seu pecado, muitas vezes por orgulho de confessar e reconhecer um erro, e acabam se escondendo atrás da psicologia moderna e dessas terapias. Mas o que a palavra de Deus nos ensina aqui, meus irmãos, é que através da comunhão dos santos, através do aconselhamento bíblico, através de conversarmos uns com os outros e confessarmos os nossos pecados uns aos outros, só assim nós podemos, então, sermos curados. A palavra de Deus tem esse poder. Como Tiago disse, na sua carta, ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que possamos, então, irmãos, confiar nisso que a palavra de Deus diz. Confiar que, através da comunhão, através do aconselhamento bíblico, nós podemos, então, sermos curados de todos os nossos traumas, de todos os nossos pecados, e não procurar essa solução essa cisterna vazia da psicologia ou da terapia. Em segundo lugar, como nós estamos vendo aqui, da palavra de Deus como esse recurso poderoso para nos conduzir à santificação, o quinto ponto dentro desse segundo recurso é ser cheio da palavra de Cristo, significa ser cheio de gratidão. Como diz aí esse versículo, Cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, esse é o quinto ponto. Ser cheio da palavra de Cristo significa sermos cheios de gratidão que deságua em músicas de adoração ao nosso Deus. Meus irmãos, há muito tempo eu já queria tratar a respeito da música, dos louvores aqui na nossa igreja. Mas como a nossa pregação aqui ela é expositiva, ou seja, é o próprio texto que vai nos conduzindo e vai nos direcionando ao que nós iremos falar, então agora chegou esse momento. Porque não é fácil aqui nós fazermos uma distinção muito clara a respeito do que é salmos, hinos e cânticos espirituais. Porém, é natural que quando nós pensamos em salmos, venha à nossa mente o saltério do Antigo Testamento. Agostinho, ele diz que hinos devem ter as seguintes características: deve ser cantado, deve ser em louvor e deve ser dirigido a Deus. Isso é a característica do hino. Já os cânticos espirituais têm o sentido de ser um poema cantado, mas algo que também necessariamente se trata de uma canção sagrada. O certo é, irmãos, que há mais de 400 referências na Bíblia sobre cantar. E dessas 400, mais de 50 são ordens diretas, como essa que nós encontramos aqui em Colossenses, que nos dão essa diretriz, que nos dão essa ordem de cantarmos. Então, não devemos ignorar essa ordem que Deus nos deu. E eu creio que esse foi um problema muito grande da nossa igreja. Eu creio que nós já melhoramos bastante em relação a isso, mas ainda há um longo caminho a percorrer. O canto congregacional, que é o que nós focamos aqui na nossa igreja, o que quer dizer o canto congregacional? Quando todos nós, a igreja, a comunidade canta, ela é uma das maiores e mais belas ferramentas para declarar as maravilhas de Deus.
Mas eu faço uma pergunta: como a congregação canta? Ou a congregação tem a consciência do que é um canto congregacional? E a resposta a essa pergunta somos todos nós. Todos nós fazemos parte da resposta a essa pergunta, porque nós somos a congregação, nós fazemos parte da igreja de Deus. Lutero diz que ele acreditava, né, que a igreja verdadeiramente bíblica seria uma igreja em que cada crente, cada pessoa, cada indivíduo, cada crente que está na assembleia, ele deveria participar ativamente de todas as partes do culto, incluindo os cânticos. Mas isso não quer dizer, irmãos, que todos nós deveríamos vir aqui à frente, vir aqui ao palco, e estarmos juntos com a banda que irá nos conduzir à adoração. Não, isso quer dizer que quer nós estejamos sentados, quer nós estejamos em pé, quer estejamos nos corredores, quer estejamos aqui perto ou lá no fundo, todos nós somos chamados, somos convocados a fazermos parte dessa assembleia que louva ao Senhor. Todos nós temos essa responsabilidade de celebrarmos juntos as verdades do Evangelho. Para Kate e Chris Guerin, que são os autores deste livro, Cante, e também são os compositores daquela canção In Christ Alone, não sei se vocês conhecem, em português é Somente em Cristo, ou só em Jesus, né? Depende da tradução em português. Eles dizem no seu livro que não existe qualquer parte da vida da adoração, qualquer parte da vida congregacional mais carente de reforma do que o canto congregacional. Mas essa reforma, irmão, ela não vai acontecer apenas simplesmente por estarmos aqui na frente e mandar cantar, como muitas vezes a gente fazia, né? E às vezes a gente ainda faz cante. Essa reforma não vai acontecer simplesmente dessa forma. Nós precisamos não somente entender que nós, como cristãos, devemos cantar, mas nós precisamos aprender a amar a cantar. Nós precisamos aprender que isso faz parte do culto ao Senhor. E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui sobre isso. Em primeiro lugar, irmãos, somos todos criados para cantar. Somos criados para cantar. Somos todos cantores. Pode ser que nem todos sejam bons cantores, mas nós todos somos criados para cantar. A verdade é que Deus nos projetou para cantar e nos deu tudo o que é necessário. Se você fala, se você tem esse dom, essa habilidade de falar, o mesmo aparelho fonador que você usa para falar é o mesmo que você usa para cantar. Então, se Deus te deu a capacidade de falar, você também tem a capacidade de cantar. E Ele quer que você cante. Ele não está preocupado com a sua afinação. Ele está muito mais preocupado com a sua integridade do que com a sua afinação. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho a consciência de que eu não canto muito bem. O pastor Glauber, por exemplo, é um desastre cantando. Mas do que isso importa? Do que isso importa, irmãos? O cantar, o canto do cristão, ele começa no coração e não nos lábios. Cantar significa uma expressão de adoração, e não simplesmente de técnica vocal, porque eu sou afinado e canto muito bem, então agora eu posso cantar ao Senhor. O nosso Pai Celestial se importa se você canta e como e o que você canta, mas não está preocupado o quão bem você canta. É lógico, como eu falei, nem todos são chamados para estar aqui na frente, nos conduzindo em oração. Mas como a própria palavra diz, conduzindo em oração. A banda vem aqui na frente para conduzir a igreja, para conduzir a congregação a louvarmos juntos ao Senhor. Ou seja, é apenas para dar um direcionamento correto do tempo da música, do tom da música, do andamento da música, para que a gente não saia cada um cantando a música num tempo, num tom diferente. Então, a banda está aqui apenas para conduzir a congregação. Mas a congregação, né, é o coral máximo. A congregação é o coral máximo e todos nós podemos e devemos fazer parte dele. A verdadeira beleza desse coral congregacional é que quando cantamos juntos, as nossas vozes e o nosso coração estão unidos em louvor a Deus. Ao cantarmos a Deus, sobre Deus e com o povo de Deus, nós refletimos
a verdade que Paulo está nos ensinando aqui, que nós fomos feitos para viver em comunidade. Cantar juntos, irmãos, expressa e gera essa ideia de que somos uma família. Esse é o propósito do canto congregacional, para que as nossas mentes, os nossos lábios, os nossos corações estejam todos unidos para louvar ao Senhor. E isso expressa uma ideia de que somos um só povo, uma família de Deus. Então, em segundo lugar aí, nós somos ordenados a cantar. Somos um povo que canta porque Deus nos ordenou a cantar. Como eu falei, nós encontramos mais de 400 referências na Bíblia sobre cantar. E mais de 50 dessas são ordens expressas, são imperativos. Então, não cantar é desobedecer à ordem de Deus. Mas as Escrituras, elas não dizem apenas que cantemos. Elas dizem também do que nós devemos cantar, né? Trata de onde, o que e como nós cantamos. Então, onde nós cantamos? A ordem aqui não é que você cante sozinho, como muitas vezes a gente faz no chuveiro, né, ou no carro, enquanto estamos dirigindo, lavando louça. Não, a ordem aqui é para que nós cantemos juntos, em voz audível, como parte da Assembleia de Deus. Ou seja, nós cantamos na companhia de outros crentes, junto com a igreja de Deus. Nós devemos entender que isso não é uma sugestão. Deus não está nos dando uma sugestão, cantem todos juntos. Não, Deus está nos dando aqui uma diretriz clara. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. Isso é uma direção clara de Deus. Isso faz parte regular e fundamental do culto público. Eu sei que muitos de nós aqui viemos de contextos de igrejas em que o louvor, ou a música, ou até os músicos eram muito valorizados. Colocavam, né, o louvor, o momento de adoração, como sendo a parte mais importante do culto. E muitas vezes ficavam ali repetindo a mesma música, ou um trecho daquela música por 15, 20 minutos, e virava aquele mantra espiritual, aquele mantra gospel. Mas também, irmãos, ao mesmo tempo, nós não podemos correr o risco de reduzir a importância de se cantar juntos. Nós não podemos reduzir a importância do canto congregacional. Nós devemos valorizar o momento em que cantamos juntos. Não devemos pensar assim, tudo bem eu chegar umas meia horinha atrasado no culto, porque eu vou estar perdendo só a parte dos cânticos mesmo. Então, tudo bem, eu nem gosto de cantar mesmo. Então, tudo bem eu chegar atrasado. Não, irmãos, é algo que nós devemos levar a sério. É algo que nós devemos valorizar e nos preparar para isso. Porque é algo que o próprio Senhor nos ordenou e faz parte do que Ele próprio determinou como um elemento fundamental do culto público. O canto faz parte do culto ao Senhor. Por isso nós devemos valorizar esse momento. Cantarmos juntos como uma congregação também significa que muitas vezes você deve abrir mão dos seus desejos ou dos seus interesses pessoais. Porque muitas vezes você estará cantando músicas que você não escolheria. Muitas vezes você vai estar cantando músicas com arranjos, com elementos que você talvez não escolheria, porque elas não são talvez as suas preferidas. Mas você está disposto a renunciar os seus próprios gostos pessoais pelo bem maior, pelo bem da Assembleia, pelo bem de estarmos todos juntos em uma voz, louvando ao Senhor. O que cantamos? Uma das formas de a palavra de Cristo habitar ricamente em nossos corações e um poderoso recurso de Deus para nos conduzir à santificação é cantarmos uns aos outros. Somos ordenados a cantar a palavra de Deus, as verdades contidas na Escritura, a história da redenção. Por isso devemos também prestar bastante atenção na letra das canções que nós cantamos. Toda letra ela deve estar ligada de forma para que cada pessoa, quando cante, expresse essa maravilhosa e pense na profundidade da palavra de Deus. Os hinos que cantamos aqui, irmãos, não podem ser apenas superficiais, não podem apenas passar de leve, como muitas vezes a gente ouve músicas que apenas arranha
a superfície da palavra de Deus. Não, as canções que nós cantamos aqui devem ter uma expressão maravilhosa, uma profundidade na palavra de Deus. Ou as músicas aqui, elas não podem estar focadas exclusivamente em nós e descrever a Jesus de uma maneira que a palavra de Deus não diz, né? Ou pior, contradizendo, né, o que a palavra de Deus diz. Então devemos estar sempre nos perguntando, o que estamos cantando? Você presta bastante atenção na letra das músicas que nós cantamos? Preste atenção nisso, irmãos. Que verdades estão sendo colocadas em nossos corações? O que essas letras nos apontam para Jesus? Como essas letras nos apontam para a verdade revelada de Jesus? Que parte da letra mais enche de alegria o seu coração? Isso é o que nós devemos pensar. O que estamos cantando? E como isso vai fazer com que durante a semana eu me alegre ao lembrar da letra daquela canção. Lutero, ele disse que as canções deveriam ser como sermões cantados, porque é verdade que os hinos que cantamos aqui no domingo, eles ficam na nossa mente, às vezes até mais do que o próprio sermão. Então, a letra das canções, elas devem nos ajudar a relembrar o sermão, nos ajudar a relembrar a Escritura. Esse é o propósito da letra do sermão, da letra do cântico que nós cantamos aqui na igreja. Então, preste bastante atenção. Agora, no final do versículo 16, Paulo diz assim, ele manda, né, com que nós cantemos salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão em nossos corações. Então, a pergunta que nós fazemos é, como cantamos? Como nós expressamos o nosso louvor ao Senhor? A verdade é que nós não louvamos, a disposição do nosso coração, ela não deve ser forçada. Eu não devo cantar simplesmente assim, eu canto porque eu sou obrigado mesmo, então eu devo cantar. Não, eu canto com gratidão em meu coração. A raiz da verdadeira gratidão vem do nosso coração pelos imerecidos benefícios da bondade de Deus em nosso favor. E como consequência disso, como resultado dessa maravilhosa graça de Deus por mim, os meus lábios se enchem de alegria, os meus lábios se enchem de gratidão ao meu Senhor. Então cantamos, né, e como cantamos, revela o que nós pensamos a respeito daquela determinada coisa. A verdade é que nós louvamos aquilo que amamos. É claro, irmãos, que nós não temos aqui a capacidade de sondar o coração das pessoas. Nós não podemos afirmar que uma pessoa está verdadeiramente adorando ao Senhor simplesmente pelo fato dela estar com as mãos levantadas, com os olhos lacrimejados, né, ou cantando em voz alta. Nós não podemos afirmar isso. Nós não podemos sondar o coração da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, também é muito estranho você ver um cristão, no momento do louvor, com a cara fechada, sisudo, com os braços cruzados, e não canta sem abrir a sua boca, com a boca fechada. É muito estranho isso. Porque, pense, que testemunho nós estaremos dando para as nossas crianças, que estão o tempo todo nos observando, ou que testemunho nós estaremos passando para os visitantes, que ao chegarem aqui e ver a forma como nós adoramos, eles podem pensar, será que esse povo ama mesmo esse Deus, cantando dessa forma? Será que esse povo realmente ama o seu Senhor? Será que eles realmente acreditam nisso que eles estão cantando? Eu não sei quantos aqui gostam ou já tiveram a oportunidade de ir num estádio de futebol e observar a torcida organizada de um determinado clube cantando. Eu mesmo, quando estava no Brasil, eu gostava muito de ir para o estádio, né? Então eu ia lá para o Mineirão e eu gostava de ficar lá junto com a torcida organizada, porque eles cantam com fervor, eles cantam com alegria, porque eles amam aquele clube. E eles cantam com paixão e fazem isso de uma maneira a incentivar o clube a jogar de uma forma melhor. E muitos jogadores, nós vemos, quando eles vão dar entrevista, eles dizem, né, nossa, a torcida desse time é apaixonada, porque eles não param de cantar 1 minuto, porque eles cantam os 90 minutos do jogo, não param nem um segundo. Nós, irmãos, como povo escolhido, amado e santo, nós deveríamos fazer com que as torcidas de futebol passassem vergonha. Nós deveríamos ser o povo mais apaixonado da terra, e isso deveria refletir
na maneira como nós louvamos, na maneira como nós cantamos ao nosso Senhor. Deveríamos cantar com paixão, com alegria, com entusiasmo e gratidão em nossos corações, porque nós entendemos que de graça nós recebemos a salvação dos nossos pecados, nós recebemos o perdão, nós recebemos a dívida paga pelos nossos pecados através da cruz de Cristo. Então, como uma resposta de gratidão ao Senhor, nós louvamos, nós cantamos. Como disse Lutero, numa frase que eu gosto muito, ele diz assim, que Deus fale diretamente com o seu povo, através das Escrituras, e que o seu povo responda com gratos hinos de louvor. Ou seja, o amor de Deus por nós nos inspira numa resposta de amor, nos inspira a clamar e entoar canções de alegria com os nossos lábios. Então, cante, meu irmão, mas cante não somente porque você gosta de cantar, e nem fique calado porque você não gosta de cantar. Cante porque você ama aquele que o criou. Cante porque você ama aquele que te formou, que te salvou, que te deu, que te transportou das trevas para a maravilhosa graça, que te fez agora um povo santo e escolhido. Por isso nós devemos louvar ao Senhor. Agora, para terminarmos, primeiramente aqui vamos recapitular o que nós vimos até aqui. Então, em primeiro lugar, a respeito desses poderosos recursos que Deus nos deu para nos conduzir à santificação, nós temos a paz de Cristo, que é a paz que deve governar em nossos corações, que é a paz que deve reinar no meu relacionamento com o meu irmão. Cristo deve ser o árbitro entre as nossas relações. Em segundo lugar, a palavra de Cristo, que deve habitar ricamente em nossos corações, produzindo em nós, então, a capacidade de ensinar uns aos outros, de aconselhar uns aos outros, e também isso vai vai desembocar em salmos, em cânticos espirituais, em louvor de gratidão ao nosso Deus. E agora, o terceiro poderoso recurso de Deus para nos conduzir à santificação é o nome de Cristo. Versículo 17, Paulo diz assim, tudo o que fizeres, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O cristão verdadeiro, irmãos, deve viver pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. As nossas palavras, as nossas ações, como diz aqui o versículo, tudo deve girar em torno do nome do Senhor Jesus Cristo, e não deve haver na vida do cristão nenhuma contradição entre as suas palavras, entre as suas ações aqui na igreja, com as suas ações no mundo exterior, ou no mundo secular, ou na sua vida secular. É como aquela história de uma criança que chegou para o pastor e perguntou, pastor, a gente pode morar aqui na igreja? E o pastor, curioso, perguntou, mas por que, meu filho, você quer morar aqui na igreja? É porque aqui na igreja meu pai ele é tão amoroso, tão cuidadoso, mas chega em casa ele é totalmente diferente. Então, irmãos, não pode haver diferença, não pode haver contradição entre o nosso falar, o nosso viver, seja aqui na igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. Tudo o que fazemos deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo e dando por Ele graças ao nosso Pai. Devemos sempre lembrar daquela expressão que a gente sempre dizia aqui na igreja, nós estamos sempre corandeu. O que isso significa? Que nós estamos sempre, o tempo todo, diante da presença de Deus. Não é só aqui na igreja, mas é em qualquer lugar. Nós estamos diante da presença de Deus. Não deve haver diferença, meu irmão. Todo o nosso viver deve ser santo. Tudo que o cristão falar e disser deve ser digno do nome do Senhor Jesus Cristo, e isso independente do lugar onde nós estivermos. Então, irmãos, que Deus nos ajude a nos revestirmos de todos esses poderosos recursos que Ele nos deu, a deixarmos o nosso coração ser governado pela paz de Cristo, encher os nossos corações da palavra de Cristo e fazermos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo reine em nossos corações, que sejamos plenamente cheios da sua palavra e que os nossos lábios sejam cheios de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos?